Preciso falar sobre Gabigol, que não pode mais defender outro clube no Brasil. Em 2024, o Gabigol, inclusive, salvou o rubro-negro de um tropeço contra o Criciúma na tarde desse sábado. Autor do gol da vitória do Flamengo contra o Criciúma, Gabigol resolveu desabafar e criticou dirigentes do Fla, o técnico Tite, entre outros. Vídeo de hoje fala mais sobre o tema e conta também Novo auxiliar chegando ao Flamengo. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças, o Red Bull Bragantino perto de contratar jogador do Flamengo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Galera, vamos começar falando desse novo auxiliar chegando ao Flamengo. Matéria do GE, Flamengo acerta com Vinícius Bergantin para ser auxiliar de Tite. Vinícius Bergantin acertou com o Flamengo para ser auxiliar na comissão técnica do Tite. O treinador está na Ferroviária e fará o último jogo dele pelo clube de Araraquara na tarde desse sábado, contra o São Bernardo pela Série C. O time é o único invicto da terceira divisão nacional e tem a melhor defesa da competição, com 5 gols sofridos em 13 jogos. Foram 8 partidas em sequência sem ser vazado. No ano, a Ferroviária de Bergantin sofreu apenas uma derrota, ainda na primeira fase da Série A2 do Campeonato Paulista. A consistência defensiva foi o que agradou a Tite e as negociações foram abertas há cerca de 10 dias, quando o Flamengo começou a procurar um profissional que cuidasse dos treinos defensivos do elenco. Ninguém deixará a comissão técnica do rubro-negro com a chegada de Bergantin. O técnico da Ferroviária foi zagueiro da Bundesliga por 8 anos com a camisa do Hannover 96, o que também despertou o interesse do técnico do Flamengo. No Brasil, ele atuou no Ituano e foi atleta do atual massagista do Flamengo, Fernando Munhoz, além de ter jogador do São Caetano, Gama e Guaratinguetá. Então tá aí, boa sorte a esse novo profissional lá na comissão técnica do Tite. Se o Tite pediu, eu acho justo a diretoria atender, até porque setor defensivo tem sido um problema para o Flamengo, sobretudo em jogadas aéreas. O Flamengo vem sofrendo muitos gols em jogadas aéreas e precisa trabalhar isso. Se esse é o forte do Bergantin, bola dentro da diretoria do Flamengo ao contratar esse profissional a pedido do técnico Tite. Flamengo-Criciúma, pessoal. O Flamengo venceu por 2-1 de virada. Eu vou ser sincero, antes de falar do jogo, não podemos deixar de comentar o gramado do estádio Mané Garrincha. É um absurdo o departamento de futebol do Flamengo levar esse jogo para o estádio Mané Garrincha. Por quê? Me deu um motivo, aquele gramado horrível. O Flamengo tinha a chance de mandar em qualquer estádio do Brasil, ou pelo menos tentar mandar, tem a questão da logística, mas se já ia viajar mesmo para Brasília, poderia viajar para outro lugar e jogar num gramado extremamente melhor. Porque o gramado do Mané Garrincha conseguiu estar pior do que o gramado do Maracanã. A verdade é essa. E atrapalhou demais o desempenho da equipe do Flamengo. Dito isso, vamos falar sobre a parte coletiva. De fato, o time não jogou bem no primeiro tempo e nem no segundo tempo. Coletivamente falando, o time teve uma queda de rendimento. Se a gente for levar em consideração que ainda tinha os reforços caseiros, digamos assim, dos uruguaios, Arrascaeta e De La Cruz, que não fizeram um bom jogo. Mas eu acho que não fizeram um bom jogo muito por conta do gramado. Gente, o gramado, a bola quicava, saía terra, levantava terra. E aí, ainda no primeiro tempo, o Criciúma conseguiu achar um gol numa bobeada do setor defensivo do Flamengo. A verdade é essa. O Rossi ainda conseguiu fazer 2 grandes defesas e a bola sobrou para o Rodrigo abrir o placar para o Criciúma. No segundo tempo, o Tite fez alterações. Alguns jogadores entraram. O Vinha, na minha opinião, tem que ser titular. Novamente o Ayrton Lucas sofrendo muito na parte defensiva. Não dá, toda jogada no lado esquerdo nas costas do Ayrton Lucas. O Vinha tem que se tornar titular nesse time do Flamengo, pelo menos na minha visão. Entrou Gabigol. O Pedro teve a oportunidade de empatar o jogo e acabou desperdiçando uma penalidade máxima. Bateu muito mal, mas pênalti não é o forte do Pedro há muito tempo. Inclusive, nas últimas batidas do Pedro, ele já tinha batido mal e ele estava dando sorte, que a bola estava entrando. Dessa vez, o goleiro do Criciúma fez uma boa leitura do atacante e conseguiu defender. Mas o Pedro vive um ano muito iluminado.
é tão iluminado que ele conseguiu empatar o jogo para o Flamengo aos 30 minutos do segundo tempo. De lá para cá, dos 30 minutos em diante, o Flamengo pressionou demais o Criciúma, muito, o tempo todo, foi para cima. Mas naquela base do vai para cima, sem organização tática. O Gabigol entrou. E aí, aos 40 do segundo tempo, eis que o Barreto, jogador do Criciúma, de maneira extremamente infantil, juvenil, para não falar uma outra palavra, o que aconteceu? Flamengo no ataque dentro da área do Criciúma. Tinham 2 bolas no campo, porque o torcedor jogou uma bola no campo. Obviamente não queria atrapalhar o jogo, mas acabou, entre aspas, atrapalhando. O Barreto viu uma bola, o que ele fez? Ele chutou a bola em cima da bola que estava com o jogador do Flamengo, dentro da área do Criciúma. Isso, pela regra, pelo menos o que falaram na transmissão no Premier, isso é pênalti. Eu nunca tinha visto isso. Eu acho que muita gente nunca tinha visto isso. Mas, pela regra, isso é pênalti. O árbitro tem que dar a penalidade máxima. E ele agiu de maneira correta. Os jogadores do Criciúma se revoltaram após o jogo, foram para cima do árbitro. Mas regra é regra. Não tem jeito. Recentemente, um jogador do Juventude foi expulso porque ele, entre aspas, defendeu o adversário dele, porque um torcedor do Internacional invadiu o campo para poder agredir um atleta do Internacional. Ele foi segurar o torcedor partiu para cima dele, ele, entre aspas, agrediu o torcedor para se defender e acabou sendo expulso. Eu achei um absurdo, mas estava na regra. E nesse caso do Criciúma não tem nenhum outro absurdo, regra é regra. Os jogadores do Criciúma têm que ficarem revoltados com o Barreto. O treinador do Criciúma tem que ficar revoltado com o Barreto, com o jogador dele. Porque não pode cometer um pênalti como esse, extremamente infantil, mas cometeu por quê? Por falta de conhecimento da regra. Esse é o grande problema. Muitos jogadores entram em campo sem ter noção da regra, sem ter noção do que está escrito. E se está escrito, o pênalti tem que ser marcado. Aí o Gabigol pegou a bola aos 43 do segundo tempo, foi lá, bateu super bem e virou o placar, tirou a camisa, levou o cartão amarelo. Um gol extremamente importante para o Flamengo, para o Gabigol, que ele sabe que está vivendo os últimos momentos dele no Flamengo. Então uma vitória muito importante do Flamengo dentro de um estádio lotado, mais de 55 mil pessoas presentes apoiando a torcida do Flamengo, mas em um gramado terrível, horrível. Com essa vitória, o Flamengo chega a 34 pontos, ultrapassa o Palmeiras de maneira momentânea. Primeiro colocado, Botafogo, 36 pontos, Flamengo na segunda posição de maneira momentânea com 34, Palmeiras na terceira posição com 33, o São Paulo tem 30 pontos, tá? E o São Paulo vai enfrentar o Juventude, também no Mané Garrincha. Boa sorte aos jogadores do Juventude e também do São Paulo nesse jogo, porque o gramado está horrível. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos em relação a esses adversários na briga pela liderança, porque o jogo contra o Internacional foi adiado e ainda não tem data marcada para acontecer. Red Bull Bragantino, que espera anunciar a qualquer momento a compra de um jogador do Flamengo. Trata-se de Matheus Gonçalves e a negociação é das mais antigas. Importante contar, porém, que o Matheus Gonçalves, enfim, foi liberado pelo Flamengo para que o negócio aconteça. Operação de 6 milhões de euros ou 36 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos. Jogador de 18 anos de idade, que viveu uma dificuldade muito grande em atuar com o Tite no início do ano, mas que foi ganhando mais espaço nas últimas partidas. A tendência é que esse acordo seja sacramentado nos primeiros dias da próxima semana, antes do fechamento, obviamente, da janela de transferências. O Red Bull já havia feito uma oferta de 5 milhões de euros, que foi recusada. Fortaleza também havia tentado a contratação por empréstimo, agora a proposta definitiva que agradou. Matheus tem 8 partidas na atual temporada, ainda não fez gols, nem deu assistências. Só para completar em relação ao Flamengo, queria contar que Claudinho não foi relacionado para a partida do Zenit nesse sábado, abertura do Campeonato Russo. O Zenit enfrentou o Sovetov e a alegação do Zenit para a ausência do atacante, que é pretendido pelo Flamengo, é de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. A verdade é que ninguém tem como saber se de fato essa história confere ou não. Para completar sobre o Fla, Marcos Braz tomando mais um chapéu
A negociação do Marcos Antônio no São Paulo tem rendido muitas críticas ao dirigente rubro-negro, que já havia, por exemplo, ao longo dessa semana, feito com que o Flamengo se tornasse gafe em todo o mundo por conta de uma confusão que ele fez. Ele negocia com o presidente do Zenit, o Alexander Medvedev. Só que ele imaginava que o Medvedev era o Dmitry Medvedev, que já foi presidente da Rússia por 5 anos, até o presidente do Zenit tirou sarro dessa situação. Para completar em relação ao Flamengo, o técnico Vinícius Bergantin, que estava dirigindo a Ferroviária na Série C, é mais novo reforço da comissão técnica do Tite, chega para ser auxiliar técnico. Fala agora sobre Gabigol, o sonho de Leila Pereira e Abel Ferreira em contar com o atacante do Flamengo nessa temporada terminou nesse sábado. É que o Gabigol entrou nos 13 minutos finais da partida do Flamengo contra o Criciúma, completando seu 7º jogo, o que inviabiliza a mudança dele para qualquer outro clube para atuar via Campeonato Brasileiro. E se você não pode contar com o Gabigol no Campeonato Brasileiro, fica absolutamente desnecessário, desinteressante a negociação para essa temporada. De qualquer forma, sigo reafirmando que Gabigol e Palmeiras têm um acordo fechado para 2025, quando acaba o contrato dele com o Fla. O vínculo se encerra em 31 de dezembro. Bora contar sobre o desempenho do Gabigol nesses 13 minutos. Ele entrou quando o Flamengo e Criciúma empatavam em 1-1. Criciúma abriu o placar, jogo em Brasília, com o segundo maior público do Campeonato Brasileiro nessa edição. Pedro desperdiçou um pênalti, parecia que o Flamengo não conseguiria a reação, mas o próprio Pedro fez o gol do 1-1 e na cobrança de pênalti, no finalzinho da partida, o Gabigol chamou a responsabilidade e balançou as redes, assegurando 3 pontos super importantes para que o Flamengo não perca contato com o Botafogo, que é líder da competição. Gabigol, que marcou só seu 4º gol na atual temporada em 18 jogos, ele não balançava as redes desde aquela goleada contra o Vasco algumas semanas atrás. Só para completar, o Palmeiras segue em busca de reforços no mercado, mas sem pressa. A avaliação interna é de que tanto o zagueiro quanto o lateral esquerdo, o zagueiro por conta da ausência do Luan e o lateral esquerdo por conta da lesão do Piquerez, não são prioridades. A busca por um atacante seria a maior das necessidades, mas com o Gabigol acertado para o próximo ano, o Verdão apenas analisa o mercado em busca de boas opções e especialmente baratas para esse momento da janela. Bora falar agora sobre o Flamengo. O Gabigol decidiu desabafar depois de marcar o gol da vitória do Flamengo contra o Criciúma, jogo marcado para Brasília no Mané Garrincha. O Gabigol cobrou pênalti e assegurou 3 pontos super importantes de um Flamengo que saiu perdendo contra o Criciúma. Jogo polêmico, com um lance de pênalti muito controverso e pouco conhecido. Aplicação da regra, porque um jogador do Criciúma chutou uma segunda bola na bola que estava em jogo. Enfim, o pênalti foi bem marcado. Mas eu queria repercutir a entrevista do Gabigol depois da partida. Ele saiu atirando e criticou dirigentes e até o técnico Tite. Quero começar falando sobre as críticas aos dirigentes do Fla, abre aspas. Foram acordadas muitas coisas que não foram cumpridas. Não agiram de uma maneira boa com o ídolo, pelo menos na minha opinião, fecha aspas. A que se refere o Gabigol quando fala sobre isso? A crítica é especialmente ao presidente Rodolfo Landim. É que em outubro do ano passado, Marcos Braz e Bruno Spindel haviam chegado a um acordo com o Gabigol para a prorrogação do contrato por 5 temporadas. Esse novo vínculo passaria a valer a partir de janeiro desse ano e faria com que o Gabigol tivesse um aumento de R$1.600.000 por mês para R$3 milhões. Mas, na última hora, o presidente Rodolfo Landim decidiu brecar esse acordo, ignorando solenemente tudo que havia sido debatido durante um ano anterior por ele, pelo Marcos Braz, pelo Bruno Spindel e pelos representantes do Gabigol. Isso causou enorme chateação no atacante que desabafou depois da partida. Sobrou também para o técnico Tite, abre aspas para o Gabigol. Tenho entrado e buscado o meu espaço, mas tenho tido poucas oportunidades. Inclusive tenho treinado bem, mas acho que o meu último jogo como titular foi há 5 ou 6 meses. Isso é muito difícil. Agora é ajudar o Flamengo, é o que eu mais quero. É sempre muito especial fazer um gol com essa camisa, fecha aspas. Vale a lembrança de que o Gabigol já havia afirmado que deixaria o clube no fim da temporada. Essa declaração se deu depois da derrota para o Fortaleza no Maracanã alguns dias atrás. Fala, nação rubro-negra. Hoje vamos falar sobre uma notícia importante que está mexendo com os bastidores do Flamengo. Nosso jovem talento, Matheus Gonçalves, está prestes a deixar o clube rumo ao Red Bull Bragantino. Vamos conferir todos os detalhes dessa negociação e o que isso significa para o futuro do Mengão. Matheus Gonçalves está cada vez mais próximo de se despedir do Flamengo. O rubro-negro aceitou a proposta do Red Bull Bragantino,
e o jovem meia de 18 anos está prestes a mudar de clube. O time paulista está disposto a desembolsar 6 milhões de euros, aproximadamente 36 milhões de reais, por uma parte dos direitos econômicos do jogador. O Red Bull Bragantino já demonstrava interesse antigo em Matheus Gonçalves. Recentemente, eles ofereceram 5 milhões de euros, cerca de 30 milhões de reais, mas o Flamengo rejeitou a oferta. Determinados a contar com o meia, os paulistas aumentaram a proposta em 1 milhão de euros, chegando mais perto do valor desejado pelo rubro-negro. A informação foi divulgada pelo jornalista Vene Casagrande. No ano passado, Matheus Gonçalves jogou pelo Bragantino por empréstimo, totalizando 13 jogos, 100 gols e com uma assistência. Sua atuação agradou a equipe paulista, que tentou sua contratação em janeiro, mas o Flamengo não quis negociar na época. No entanto, com poucas oportunidades no primeiro semestre deste ano, os empresários do jogador começaram a buscar novos clubes para ele. Sob o comando de Tite, Matheus Gonçalves participou de apenas 8 jogos em 2024. Curiosamente, ele foi titular pela primeira vez na última partida contra o Fortaleza, jogando os 90 minutos na derrota por 2-1. Apesar do resultado desfavorável, o meia recebeu muitos elogios dos torcedores nas redes sociais. Contudo, no jogo deste sábado, 20, contra o Criciúma, no estádio Mané Garrincha, Matheus Gonçalves voltou a ser reserva. E aí, nação? O que vocês acham dessa possível transferência de Matheus Gonçalves para o Red Bull Bragantino? Será que estamos perdendo um grande talento ou é uma boa oportunidade para ele crescer? Deixe sua opinião nos comentários e continue acompanhando o canal para mais notícias e atualizações sobre o nosso Mengão.